Um personagem relativamente novo nos quadrinhos da Marvel e que nem teve tantas aparições assim, mas deixou um grande impacto pelo nível de bizarrice desse vilão. Inimigo do Ponto Cego e do Demolidor, chamado também de Vincent Van Gogh, esse é o Mewsy. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já ativa o sininho das notificações, deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Mewsy surgiu na revista Daredevil Volume 5, número 11, criado por Charlie Soule e Ron Garney no ano de 2016. Mewsy é um autoconsiderado artista, orgulhoso das suas obras, e a sua primeira obra de arte foi encontrada pelo vigilante Ponto Cego, ou Blind Spot, que é um tipo de pupilo do Demolidor. Ele encontrou uma pintura dentro de um armazém. O grande problema dessa arte é que ela tinha sido pintada com sangue de mais de 100 pessoas desaparecidas. O dono desse armazém tentou se aproveitar da arte bizarra para ganhar dinheiro com a exposição, mas por deturpar o propósito da sua obra, o próprio Mewsy destruiu a pintura, deixando um endereço para sua nova obra de arte. Dentro de um prédio abandonado, ele mantinha 6 inumanos mortos, como se estivessem realizando tarefas mundanas. A ideia da obra era esses seres diferentes fazendo coisas normais. Matt Murdock estava no local quando a obra foi descoberta e escutou que o responsável por aquilo ainda estava no prédio. Assim, ele vestiu o uniforme de Demolidor e foi atrás do assassino. Mas Mewsy não estava fugindo, ele estava lá esperando o Demolidor para saber o que ele achou da sua obra. O Demolidor não consegue atacar o vilão, porque ele usa uma granada de luz para fugir nesse momento. Um tempo depois, Mewsy simplesmente aparece num tribunal onde sequestra um juiz e o leva para os esgotos, onde já tinha capturado uma vereadora e 2 policiais, para usá-los na sua nova obra. Mas ele foi perseguido pelo Ponto Cego, que salvou os inocentes, mas acabou sendo capturado pelo Mewsy. Mewsy levou o Ponto Cego para o seu depósito, o seu estúdio de arte, um lugar com partes de corpos expostos. Eram cabeças e até órgãos como corações e cérebros pendurados, além de pessoas mutiladas penduradas em quadros. E enquanto o vilão decidia o que fazer, o Demolidor rastreia e encontra o seu parceiro. O grande problema é que, antes de salvá-lo, Mewsy se sente inspirado pelo nome Ponto Cego e arranca os olhos dele. O Demolidor confrontou Mewsy e, no meio dessa luta, ele acaba sendo jogado para uma sala onde vê todas as pessoas desaparecidas, as que Mewsy usou o sangue para fazer o seu mural. Elas estavam penduradas de cabeça para baixo para escorrer o sangue em baldes, usados como tinta para suas pinturas. Mewsy acabou sendo capturado pelas autoridades inumanas nesse momento, já que ele também cometeu crime contra o seu povo. E quando o Demolidor o alcançou, assim que Mewsy foi algemado, ele estava furioso pelo que o vilão tinha feito com o Ponto Cego. Então, vendo as intenções do Demolidor, Mewsy quebrou seus próprios dedos, perguntando se era isso o que o Demolidor queria fazer. O Demolidor tira a máscara do Mewsy nesse momento, o que revela um rosto desfigurado, todo branco, com olhos pretos. Mewsy foi preso e mantido no nível de detenção de alta segurança de Nova Attilan. Isso até 2018. Porque depois que Wilson Fisk, o rei do crime, se tornou o prefeito da cidade de Nova York, ele começou uma caçada contra os vigilantes. E da sua prisão, o Mewsy viu na TV a fuga do Demolidor. E ele viu aquilo como uma performance artística. Então ele decidiu que estava na hora de fugir da sua prisão. O Mewsy matou 12 guardas, fugiu e passou a fazer novas artes pela cidade. Dessa vez em apoio aos vigilantes. Artes do Demolidor, Homem-Aranha, Luke Cage, Punho de Ferro, Cavaleiro da Lua e Mulher Hulk. Todas assinadas por ele agora. E quando ele estava fazendo uma obra do Justiceiro, o Mewsy foi interceptado por 6 policiais. E ele matou os 6 de forma brutal, manchando a arte do Justiceiro com o sangue deles, dizendo que agora sim a sua obra estava completa.
A volta do Muse em Nova York mexeu bastante com o Ponto Cego, que foi atrás do vilão, e para atraí-lo, o Ponto Cego manchou uma das suas artes. Acontece que, para ter a sua visão de volta, o Ponto Cego fez um acordo com o Tentáculo e com a entidade demoníaca The Beast, ou Besta Fera. E para combater o Muse, o Ponto Cego usou o poder dessa criatura, mas ela cobra uma vida em troca. Assim, The Beast levou Muse em meio a chamas. Enquanto o vilão dizia que não era justo, aquela era para ser a sua história e não a do Ponto Cego. Mesmo assim, o Muse morre lamentando porque ainda tinha tanta beleza sobrando para suas artes sombrias. Fora dos quadrinhos, Muse nunca surgiu nem em animação, nem em jogos e nem live action. Até agora, porque o personagem está surgindo em 2025 na série Demolidor Renascido. Quando surgiu em Nova York, o personagem não assinava suas obras, e por isso ele foi batizado pela mídia como Vincent Van Gogh, num trocadilho com o artista Vincent Van Gogh. Mas depois que começou a fazer os murais dos vigilantes, ele passou a assinar o seu nome, Muse. O corpo dele age como um tipo de vórtice que pode puxar cada pedaço de informação sensorial ao seu redor. Além disso, ele parece ter uma certa força e velocidade elevadas, além de ter um alto conhecimento de combate corpo a corpo. Ele tem uma aparência bizarra, com pele branca e olhos pretos. E todos esses indícios levam a entender que Muse é um inumano, já que ele surgiu logo depois da passagem da névoa terrígena por Nova York. Mas o seu próprio criador, o Charlie Soule, disse que Muse é o tipo de personagem que é melhor não se explicar muito. De qualquer forma, Muse é um serial killer, um assassino bizarro, assustador e violento. Mas na sua visão, ele é só um artista e não um assassino ou um vilão. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Muse. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.